Jovem prefeito não permitiu o descarteio da idosa rendeira no centro, mas descobriu um tesouro. Dona Celeste, aos seus 78 anos, era a memória viva da Vila da Saudade. Seus cabelos brancos, sempre impecavelmente presos num coque, guardavam histórias que nenhum livro registrava, e suas mãos, marcadas pelo tempo, ainda teciam rendas de bilo com a delicadeza de uma flor. Desde que seu marido, seu Manuel, partira há 5 anos, Celeste preenchia os dias cuidando do pequeno jardim e participando das rodas de conversa na praça, onde seus contos de antanho eram sempre "É a minha chance de contribuir", pensou, o coração afoito. Ela preparou um pequeno portfólio com fotos de suas rendas e um resumo de suas memórias mais preciosas da vila. No dia da entrevista, no novíssimo e frio salão do centro comunitário, uma jovem coordenadora de óculos modernos e sorriso protocolar a recebeu. "Dona Celeste, que bom tê-la conosco. A senhora tem muita história para contar, não é?" Disse enquanto folheava o portfólio. Celeste explicou sua paixão pela renda de Biro, seu conhecimento das festas antigas e das lendas da região. A coordenadora anotou algo e, com um tom neutro que Dona Celeste já conhecia bem, mas que ainda assim aferia, concluiu. "A gente entra em contato, Dona Celeste, mas buscamos perfis mais dinâmicos, com facilidade em manusear as novas tecnologias. O projeto exige muita agilidade e presença constante." Celeste saiu dali com a bolsa apertada contra o peito, os passos lentos pelo piso reluzente, sentindo que desmoronava por dentro. Mais uma porta fechada. Mais uma vez, seu idade e seu modo de ser antigo pesavam mais do que sua vida inteira de sabedoria. Ela caminhou até a praça, sentou-se num banco de madeira sob a sombra de um flamboyante e deixou que a frustração escorresse por alguns segundos. "Mais uma vez", murmurou para si mesma, balançando a cabeça. Não adiantava lamentar. Tinha que seguir em frente, cuidar das plantas, fazer seu crochê. O que Dona Celeste não sabia era que, a poucos quilômetros dali, na prefeitura, o prefeito Rafael, um jovem recém-eleito com ares modernos, mas um coração antigo, estava prestes a descobrir algo que mudaria o rumo daquela história. Rafael revisava pessoalmente os projetos aprovados para os Raízes Vivas. Ele havia pedido uma lista de todos os candidatos, inclusive os não selecionados, pois acreditava na importância de dar voz a todos. Quando abriu a pasta dos descartados, notou um nome familiar: Celeste Nogueira? Dona Celeste, a rendeira da Rua das Rosas? Pensou. Ele se lembrava dela de quando era criança, de suas histórias e do cheiro bom de bolo de fubá que vinha de sua casa. O portfólio dela, com a renda delicada e a caligrafia cuidadosa, era diferente de todos os outros. Ele ligou para o ramal da coordenação. "Cláudia, cadê a Dona Celeste Nogueira? Vi o material dela e me pareceu muito relevante." "Por que não foi selecionada?" Do outro lado da linha, a voz de Cláudia soou ligeiramente constrangida. "Senhor prefeito, ela foi entrevistada, mas não seguiu adiante. Avaliamos que ela não tinha o perfil que buscamos. Mencionou que a demanda é intensa, exige domínio de ferramentas digitais e flexibilidade de horários, e a avaliadora considerou que a idade dela poderia ser um fator limitante." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. "Idade como critério de desclassificação, Cláudia?" Ele repetiu devagar, a voz controlada, mas com uma dureza que Cláudia não conhecia. "A Vila da Saudade foi construída sobre a sabedoria de pessoas como Dona Celeste. Queremos resgatar nossas raízes ou construir um centro sem alma? Quero o contato dela agora." Ele desligou antes que Cláudia pudesse responder.
Rafael se levantou e caminhou até a janela do gabinete, as mãos nos bolsos, o olhar perdido nas telhas antigas do casario que formavam a vila. Ele não costumava se envolver em detalhes operacionais, mas aquilo o incomodou profundamente. Sua própria avó havia sido uma contadora de histórias nata, e a ideia de que a sabedoria de um ancião fosse desprezada era um ultraje. Ele jurou, quando se tornou prefeito, que jamais permitiria que a idade fosse sinônimo de invisibilidade. Mas ali estava, descobrindo que, mesmo em sua gestão, aquilo acontecia. O telefone tocou. Era Cláudia com o número de Dona Celeste. Rafael anotou, agradeceu de forma breve e, antes que pudesse pensar duas vezes, discou. Cada toque parecia durar uma eternidade e ele se pegou ensaiando mentalmente o que diria. Não queria que aquilo soasse como pena. Não era. Era justiça. Era corrigir um erro que jamais deveria ter acontecido. E talvez, em algum canto distante de sua mente, fosse também um eco da criança que um dia se encantou com os olhos brilhantes de uma ancia contando histórias. Dona Celeste estava regando seus pés de gerânio quando o celular, um presente de seu neto, vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Boa tarde. Falo com Dona Celeste Nogueira? A voz era masculina, jovem, mas formal. Sim, sou eu. Aqui é Rafael, o prefeito. A senhora tem alguns minutos para conversarmos? Dona Celeste sentiu o coração disparar. O prefeito? Ela o conhecia das fotos nos jornais, dos discursos na praça. Mas por que ele estaria ligando para ela? Claro, senhor prefeito, estou ouvindo. Eu soube que a senhora foi ao Centro de Memória e Cultura hoje e que sua candidatura não foi selecionada. Dona Celeste fechou os olhos por um instante, preparando-se para ouvir mais uma justificativa burocrática. Sim, senhor, eu entendo. Agradeço pela oportunidade de... A senhora não precisa agradecer. Ele interrompeu com uma firmeza que não era agressiva, mas que cortava qualquer formalidade vazia. Eu liguei porque li seu portfólio pessoalmente e quero deixar claro que a decisão de não selecioná-la foi um erro da minha equipe, um erro que eu não compactuo. A sabedoria não tem idade, Dona Celeste, e a senhora é um tesouro para nossa vila. Eu gostaria de conversar com a senhora pessoalmente amanhã, se possível, aqui na prefeitura. Não é uma entrevista, é uma conversa sobre como podemos valorizar o seu conhecimento. Ela engoliu seco, tentando processar o que estava acontecendo. Senhor prefeito, eu não sei o que dizer. Diga que vai aparecer às 9 da manhã. Vou deixar seu nome na recepção. Houve uma pausa, e então ele acrescentou com um tom que parecia carregar algo além de formalidade. Eu não costumo fazer isso, Dona Celeste, mas acredito que algumas coisas não podem passar despercebidas. Ela murmurou estarei lá, quase automático. E quando a ligação terminou, ficou segurando o celular com as duas mãos, o coração ainda acelerado, tentando entender o que acabara de acontecer. O sol da tarde pintava de dourado os telhados da Vila da Saudade, e dentro dela havia um silêncio estranho, como se o mundo tivesse pausado por um instante. Será que aquilo era real ou apenas mais uma esperança vã? Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Quando Dona Celeste saiu do gabinete, a secretaria já tinha todos os documentos prontos para ela assinar. Termos, um crachá provisório. Tudo aconteceu rápido, eficiente, como se já estivesse planejado. Ela desceu no elevador com o contrato dentro da bolsa, o coração ainda acelerado, e quando as portas se abriram no térreo, teve que se apoiar por um instante na parede. Havia conseguido. Não por milagre, não por sorte, mas porque alguém havia enxergado além do preconceito.
Alguém havia decidido que ela merecia. Dona Celeste saiu do prédio e caminhou até a praça, mas dessa vez a luz do sol não a incomodava. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para seu neto, Pedro. "Consegui o emprego, meu filho. O prefeito me contratou." A resposta veio em segundos. Sabia que ia dar certo, vó. Você merece. Dona Celeste sorriu, guardou o celular e ficou ali parada, observando o movimento tranquilo da vila. Pela primeira vez em anos, ela permitiu que a esperança não viesse acompanhada de medo. A primeira semana de Dona Celeste no centro Raízes Vivas foi um turbilhão. Ela chegava cedo, examinava cada detalhe do prédio, sorvia cada informação sobre os objetivos do centro, como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia, não apenas pela remuneração que finalmente permitiria uma pequena reforma no telhado, mas porque ela precisava provar para si mesma e para todos ali que não era um favor, era competência, era merecimento. O centro ocupava um antigo casarão revitalizado. Dona Celeste foi apresentada à equipe, em sua maioria jovens, entre historiadores, artesãos e educadores. A maioria a recebeu com cordialidade profissional, mas ela sentiu o peso dos olhares curiosos. Todos sabiam que ela havia sido contratada diretamente pelo prefeito Rafael, e isso gerava um misto de respeito e desconfiança. Ela não ligou. Estava acostumada a ter que provar seu valor, o dobro, o triplo, para ser levada a sério. Faria de novo quantas vezes fosse preciso. Rafael aparecia ocasionalmente nas reuniões de acompanhamento. Ele não era do tipo que microgerenciava, mas fazia questão de estar presente nos momentos decisivos. Dona Celeste percebeu que ele tinha uma forma particular de conduzir as discussões. Ouvia mais do que falava, fazia perguntas precisas e, quando discordava, apresentava argumentos sem soar arrogante. Era diferente de outros chefes que ela já tivera. Havia uma autoridade natural nele, mas não aquela prepotência vazia de quem precisa gritar para ser ouvido. Numa dessas reuniões, Dona Celeste apresentou uma proposta para a criação de um Canto das Lendas, um espaço interativo onde as crianças aprenderiam sobre o folclore local através de contações de histórias e pequenas peças teatrais, utilizando fantoches que ela mesma faria com tecidos reciclados. Era algo completamente fora do cronograma inicial, mas oses numéricos mostravam um potencial enorme de engajamento comunitário. A sala ficou em silêncio quando ela terminou de falar. Rafael folheou os esboços que ela havia distribuído, analisou a proposta e então ergueu o olhar. "Dona Celeste, quanto tempo a senhora levou para montar isso?" 3 dias, Rafael. Trabalhei o fim de semana inteiro. Ele assentiu devagar, e havia algo no olhar dele que ela não conseguia decifrar completamente. É brilhante. Vamos implementar. É o coração que faltava ao nosso centro. Alguns membros da equipe trocaram olhares, mas ninguém questionou. Quando a reunião terminou, Dona Celeste estava organizando seus papéis quando Rafael se aproximou. "A senhora não precisava ter trabalhado no fim de semana", ele disse em tom baixo, como se não quisesse que os outros ouvissem. "Eu sei, mas eu queria. Faz parte de quem eu sou." Rafael ficou em silêncio por um instante, como se estivesse avaliando aquelas palavras. "Tudo bem, mas não se queime. A senhora tem muita história para nos contar, mas também precisa se cuidar." A forma como ele disse aquilo pegou Dona Celeste de surpresa. Não era uma crítica, nem uma ordem. Era um lembrete gentil, quase filial. Ela assentiu, sem saber bem o que responder, e ele se afastou em direção ao gabinete. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Dona Celeste se adaptou rapidamente ao ritmo da equipe e suas contribuições começaram a ser reconhecidas. Ela sentia que finalmente estava construindo algo sólido, algo que ia além de suas memórias pessoais,
Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão crescente que ela não conseguia ignorar. Rafael. Ele não era invasivo, não cruzava limites, mas estava presente de uma forma que mexia com ela. Havia os momentos em que ele aparecia no centro sem aviso prévio e ficava observando o trabalho dela por alguns segundos antes de fazer uma pergunta. Ele fazia questão de segurar a porta quando a via chegar. Havia o jeito como ele sempre perguntava se estava tudo bem, como se realmente quisesse saber a resposta, não apenas cumprir uma formalidade. E Dona Celeste, que havia passado anos erguendo muros ao redor de si mesma à partida de Manuel, começou a perceber que aqueles muros estavam rachando. Certa tarde, Dona Celeste estava sozinha na sala do Canto das Lendas, ajeitando os fantoches, quando a luz do corredor se apagou. Faltava pouco para 7 da noite e a maioria dos funcionários já havia ido embora. Ela levantou-se e foi até a porta, mas percebeu que o corredor inteiro estava escuro. Suspeitou de algum problema elétrico, pegou o celular para usar a lanterna e foi em direção à saída. Foi quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu a silhueta de Rafael na porta de seu gabinete, também com o celular iluminando o caminho. "Problema elétrico", ele disse, caminhando até ela. "Já chamei a manutenção. Deve voltar em alguns minutos." Dona Celeste assentiu, mas ficou ali parada, sem saber se deveria esperar-o ou ir para casa. Rafael pareceu perceber sua hesitação. "A senhora ainda não foi embora?" "Estava terminando de ajeitar os fantoches." "Você sempre fica até tarde?" Não é uma pergunta, é uma constatação. Dona Celeste deu de ombros. "É que eu gosto de deixar tudo organizado antes de sair, mas também me agrada estar aqui. É um lugar que me faz bem." Ele se aproximou mais e a luz do celular dele iluminou o rosto de Dona Celeste. "Ou é porque a senhora ainda acha que precisa provar alguma coisa?" A frase pegou ela desprevenida. Não, Dona Celeste, a senhora já provou." Desde o primeiro dia, com o Canto das Lendas, a senhora deu alma a este projeto. Havia uma sinceridade na voz dele que desarvorou qualquer resposta que ela pudesse ter. Eles ficaram ali no corredor escuro, apenas com a luz dos celulares entre eles. E o silêncio não era constrangedor. Era estranho, mas não desconfortável. "Por que você fez isso?" Dona Celeste perguntou de repente, e nem ela mesma sabia de onde vinha aquela coragem. "Me contratar, ligar para mim, você não me conhecia de verdade." Rafael desviou o olhar por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras. Quando voltou a encará-la, havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava ver. Porque eu sei como é sentir que o mundo te julga antes de te conhecer. Eu vi minha avó passar por isso. E eu prometi para mim mesmo, quando assumi esta prefeitura, que jamais faria isso com ninguém. Mas não foi só isso. Dona Celeste sentiu o coração acelerar. "Então foi o quê?" Rafael hesitou, e pela primeira vez, desde que ela o conhecera, ele pareceu inseguro. "Foi a forma como a senhora me olhou quando eu ofereci a vaga. A senhora não me agradeceu com aquele tom de quem deve um favor." "A senhora aceitou como quem sabe que merece. E eu não vejo isso com frequência, Dona Celeste. Não em pessoas que já passaram por tanta coisa." Dona Celeste engoliu seco. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se deveria dizer alguma coisa. A luz voltou de repente, e o corredor ficou iluminado novamente. Rafael deu um passo para trás, e a distância segura entre eles foi restaurada. "A senhora deveria ir para casa", ele disse, voltando ao tom profissional. "Seu jardim deve estar sentindo sua falta." Dona Celeste assentiu, ainda processando tudo o que havia sido dito. "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Dona Celeste."
Ela pegou suas coisas e desceu no elevador. Mas durante todo o caminho de volta para casa, as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Havia algo acontecendo ali, algo que ia além de uma relação profissional, uma conexão profunda. Uma conexão profunda. E, pela primeira vez em muito tempo, Dona Celeste não sabia se deveria ter medo disso ou permitir que acontecesse. Os dias seguintes foram diferentes. Dona Celeste tentou manter a rotina, a concentração no trabalho, a postura profissional de sempre, mas algo havia mudado depois daquela conversa no corredor escuro. Ela se pegava prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Rafael se coçava a testa quando estava pensativo, o jeito como ele sorria discretamente quando alguém fazia uma piada. Eram coisas pequenas, mas que ocupavam um espaço em sua mente que ela não sabia que existia. E o pior, ou talvez o melhor, era que ela percebia que ele também estava diferente. Rafael passou a aparecer mais vezes no centro, sempre com alguma desculpa plausível, uma pergunta técnica, um ajuste de cronograma. Mas Dona Celeste sentia que havia algo mais. Ele demorava alguns segundos a mais do que o necessário. Perguntava sobre coisas que iam além do trabalho, como se estivesse tentando conhecê-la de verdade, e não apenas a consultora cultural eficiente que ela se esforçava para ser. Numa quinta-feira à tarde, Dona Celeste estava revisando projetos na sala do Canto das Lendas quando Rafael entrou com 2 xícaras de café. Ela ergueu o olhar surpresa. "Achei que a senhora precisasse", ele disse, colocando uma das xícaras na frente dela. "A senhora tem cara de quem pulou o almoço de novo." Dona Celeste sorriu sem jeito. "É que eu queria adiantar isso aqui antes da visita dos vereadores amanhã." "Dona Celeste, a senhora precisa comer. A mente não funciona com o estômago vazio." Ele puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, o que a pegou de surpresa. Rafael raramente se sentava nas reuniões informais, geralmente ficava de pé, dava suas orientações e saía. Mas ali estava ele com a xícara de café nas mãos, sem pressa nenhuma. "Obrigada pelo café", ela disse, pegando a xícara e sentindo o calor reconfortante nas mãos. "Como está a sua neta, a Marina?" A pergunta saiu natural, mas Dona Celeste sentiu o impacto dela. Ele lembrava o nome da neta. Ele havia perguntado. "Está bem. Ela adora as histórias que a senhora conta. Ela me pergunta sempre, Vovô Celeste vai contar mais uma?" Rafael sorriu, e havia uma genuinidade naquele sorriso que desarvorava qualquer tentativa de Dona Celeste de manter a distância. "Criança é assim, a gente ensina, mas eles também nos ensinam." Ela o observou com curiosidade. "Você tem família aqui na vila?" Ele balançou a cabeça. "Não, meus pais se mudaram cedo, mas minha avó sempre manteve a conexão. Ela me trouxe de volta a esse lugar que eu chamo de lar." Havia um peso naquela resposta, algo que ia além das palavras. Dona Celeste não perguntou mais nada, mas o silêncio que se instalou entre eles não era vazio, era cheio de coisas não ditas. "A senhora é uma inspiração", Rafael disse de repente, quebrando o silêncio. Dona Celeste piscou confusa. "Como você sabe?" "Porque eu vejo a forma como a senhora se dedica, a paixão com que fala da história da vila, a delicadeza com que faz sua renda. Isso não é comum. A maioria desistiria, mas a senhora está aqui, recomeçando." Dona Celeste sentiu um aperto no peito. Poucas pessoas reconheciam isso. A maioria via apenas a idade, o tempo que passou, os desafios, mas ele via além. "Obrigada", ela murmurou, e havia uma sinceridade naquela palavra que ia muito além de uma resposta automática. Rafael ficou olhando para ela por alguns segundos, e Dona Celeste teve a impressão de que ele queria dizer algo mais.
Mas então ele se levantou, pegou a xícara vazia e voltou ao tom profissional. Não esquece de comer alguma coisa. Preciso da senhora inteira para a visita de amanhã. Ele saiu da sala antes que ela pudesse responder, e Dona Celeste ficou ali, olhando para a porta por onde ele havia saído, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Não era apenas respeito, era algo mais profundo, mais complicado. Era a sensação de ser vista, de ser reconhecida, de não precisar fingir ser mais forte do que realmente era. Não esquece de comer alguma coisa. Preciso da senhora inteira para a visita de amanhã. Ele saiu da sala antes que ela pudesse responder, e Dona Celeste ficou ali, olhando para a porta por onde ele havia saído, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Não era apenas respeito, era algo mais profundo, mais complicado. Era a sensação de ser vista, de ser reconhecida, de não precisar fingir ser mais forte do que realmente era. Naquela noite, Dona Celeste chegou em casa mais cedo do que nos últimos dias. Sua vizinha, Dona Elsa, estava saindo. "Tudo bem por aqui, Elsa? Obrigada." Dona Celeste entrou em sua casa, o cheiro de lavanda a envolvendo. Sentou-se na cadeira de balanço e sussurrou para si mesma: "O que eu estou sentindo?" Mas, no fundo, ela já sabia a resposta. Estava permitindo que a esperança entrasse. Estava baixando a guarda para um futuro que parecia, de novo, cheio de sentido. O canto das lendas de Dona Celeste se tornou a joia do centro Raízes Vivas. Crianças de todas as idades e até muitos adultos lotavam o espaço para ouvir suas histórias, contadas com um brilho nos olhos que só a verdadeira memória pode dar. Os fantoches de renda de birlo, feitos por ela, eram um sucesso. A vila florescia e o centro era o seu coração pulsante. Numa tarde ensolarada de primavera, foi a inauguração oficial do Canto das Lendas. A praça estava repleta de gente. O prefeito Rafael fez um discurso emocionado, mas antes de cortar a fita, ele chamou Dona Celeste ao palco, um coreto decorado com flores do campo. "Hoje, não estamos apenas inaugurando um espaço", começou Rafael, com a voz embargada. "Estamos celebrando a sabedoria, celebrando a resiliência, celebrando a nossa Mestra Celeste. Quando idealizamos os Raízes Vivas, buscávamos a essência da nossa vila. E a Dona Celeste, com seus 78 anos, nos ensinou que essa essência não está nos livros ou nas telas, mas nas mãos que tecem, nas vozes que contam, nos corações que amam. Ela, que foi quase esquecida por um erro da minha equipe, se tornou o alicerce deste projeto. Dona Celeste não apenas nos deu histórias, ela nos deu de volta a nossa própria história. Ela nos mostrou que a idade é um tesouro, não um fardo. Que a experiência é uma guia, não um limite. Que a experiência é uma guia, não um limite. Ela nos ensinou a valorizar de verdade nossas raízes. A plateia aplaudiu de pé, e Dona Celeste, com os olhos marejados, sentiu o calor do reconhecimento envolvê-la. Rafael se virou para ela, os olhos brilhando. "Dona Celeste, a vila inteira é grata à senhora. A senhora é a nossa inspiração. É a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar, para ensinar, para brilhar." Ele apertou a mão dela com uma força respeitosa, um gesto que fez todos os seus muros caírem de vez. Ela não era apenas valorizada, ela era amada. E, naquele aperto de mão, Dona Celeste sentiu a presença de seu Manuel, aprovando tudo. Ela havia encontrado um novo propósito, uma nova família naqueles jovens que a admiravam, uma comunidade que a exaltava. Sua sabedoria, suas histórias, suas rendas, tudo o que ela era, finalmente tinha o lugar que merecia. Naquele dia, Dona Celeste não era apenas a memória da vila,
ela era o futuro. E ao lado do prefeito Rafael, ela sorriu, um sorriso de paz e de uma felicidade que esperou 78 anos para florescer, provando que a vida, assim como suas rendas, podia ser tecida em beleza, em qualquer idade. Ela continuou no Centro Raízes Vivas, tornando-se uma figura lendária, a Mestra Celeste, cujas histórias e rendas se tornaram símbolos da identidade da Vila da Saudade. Seu jardim, sempre florido, era agora um reflexo da sua alma renovada.